Desafios da avaliação psicológica no Brasil. O que é a avaliação psicológica? A avaliação psicológica constitui-se como um processo técnico e científico, auxiliado por múltiplas ferramentas que apresentam solidez no desenvolvimento de pesquisas que qualificam a prática e a formação em psicologia. Nesse sentido, enfatiza-se que a avaliação psicológica é dinâmica e constitui-se em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo, entre eles clínico, saúde, educação, trabalho, contextos de avaliações compulsórias e outros setores em que ela se fizer necessária. Vamos falar um pouco sobre os preconceitos enraizados no passado sobre essa prática. Os desafios enfrentados pela prática da avaliação psicológica vêm de muito tempo, em que os conceitos de avaliação psicológica e testagem psicológica eram confundidos, trazendo uma visão mais crítica voltada para essa área. Em conjunto a esse aspecto, pode-se destacar o desenvolvimento das práticas psicométricas do passado, que eram por vezes falhas. Com isso, a avaliação psicológica foi rotulada como uma forma reducionista e vista como uma única prática privativa dos psicólogos e como produtora de exclusão social. Em um estágio ainda inicial das bases psicométricas da testagem, os testes psicológicos foram utilizados muitas vezes como única fonte de informação para a realização de diagnóstico. Em decorrência disso e de suas deficiências psicométricas, sua eficácia passou a ser questionada. Com o surgimento das novas correntes de pensamentos, como a humanista e a sócio-histórica, que eram contraditórias a uma visão mais quantitativa, os testes foram criticados duramente, pois eram designados como algo que seria mais para rotular ou estigmatizar as pessoas do que para ajudá-las a se desenvolver. A avaliação psicológica e as novas tecnologias. No campo do fazer psicológico, o uso das tecnologias foi ainda mais potencializado com o advento da pandemia do Covid-19, em que o profissional de psicologia se viu extremamente demandado sob o regime de distanciamento social. O fato é que as tecnologias existem e afetam a vida das pessoas e necessariamente o trabalho do psicólogo. Por isso, é fundamental pensar sobre como capacitar esses profissionais para que lidem de modo efetivo com a realidade atual marcada pelo uso das tecnologias. Diferenças sociais. A necessidade de um enfoque para as demandas de populações em situação de vulnerabilidade e especificidades contextuais. A avaliação psicológica tem como desafio no Brasil acompanhar o contexto social da realidade brasileira, uma vez que possui papel fundamental em ser agente de mudança qualitativa na vida do indivíduo e sociedade. Porém, apesar da avaliação psicológica estar em franco avanço em diversas áreas, ainda há contextos de aplicação pouco explorados. Quando se observa o cenário nacional brasileiro, no qual apresenta realidades sociais e culturais distintas, pode-se afirmar que ainda há necessidade do desenvolvimento de estudos que colaborem com a criação de estratégias que possam atender às especificidades contextuais. Com isso, espera-se não somente o cuidado na construção dos grupos normativos, mas também no manejo adequado do processo avaliativo como um todo em populações vulnerabilizadas, como, por exemplo, populações de rua, populações ribeirinhas, entre outros. Essa adequação aos contextos étnicos, culturais, de orientação de gênero, de novas configurações familiares, de novos contextos de tecnologia, é necessária para que a avaliação seja mais assertiva e sirva para seu principal objetivo, que é o de compreender o contexto do indivíduo e auxiliá-lo no processo de desenvolvimento humano. Importante dizer que a avaliação psicológica deve ser sempre agregadora e nunca segregadora, ou agente de agravamento das desigualdades sociais, que coloquem um contexto cultural acima de outro. A inconstitucionalidade da restrição de venda dos testes psicológicos apenas para psicólogo. Recentemente, o inciso 3 da Resolução número 2 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia foi parcialmente considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3481.
Dessa forma, a utilização dos instrumentos de testagem psicológica não se limita mais apenas ao profissional de psicologia. Analisando o impacto que essa decisão tem sobre a atuação do psicólogo e a prática da avaliação psicológica, esta se deve muito mais ao desafio de manter a qualidade do serviço prestado do que garantia de que somente nós psicólogos prestamos esse serviço. O problema que deve ser analisado de antemão se refere às consequências que se podem produzir quando o avaliando já tiver acesso e conhecimento do instrumento que irá avaliar. De acordo com a resolução conjunta entre o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Federal de Fonoaudiologia, existem alguns aspectos a se considerar para o compartilhamento de instrumento, que são eles: qual o construto avaliado? Trata-se de um fenômeno exclusivamente psicológico? Quais os conhecimentos necessários para o uso desse instrumento específico ou qual a formação necessária para o uso ético adequado desse instrumento? E em que medida a profissão específica oferece a formação nessa competência? E, por fim, qual o envolvimento daquela categoria profissional para assumir os cuidados deste instrumento? Dessa forma, para que se torne possível a utilização desses testes por diferentes profissionais de áreas distintas, de forma segura, exige-se a necessidade de sempre haver a clareza sobre qual viés cada profissional usará na sua área de atuação. Percebe-se que a área da avaliação psicológica possui um processo de refinamento histórico contínuo, buscando adequações em processos e procedimentos, estratégias metodológicas e conceituais, a fim de que as ações propostas sejam eficazes no atendimento das necessidades e das demandas da sociedade e de seus indivíduos.